Mateus 21, verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a, deu uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e a arrendou-lhe a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram, a um mataram, a outro apedrejaram. Ainda enviou outros servos em maior número e trataram da mesma sorte. E por último enviou seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e apoderemos de sua herança. Agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Yeshua: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isso procede de Yahua e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Amados, ser judeu só por ser judeu não vai te levar a lugar nenhum. O que Yeshua está deixando claro é o que a Bíblia deixa claro. Em vários textos, a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro, o pai da fé era caldeu e de uma família totalmente idólatra. Amados, o que Yeshua está falando aqui nesse texto é que Deus chamou os seus servos para darem frutos. Lembrem-se que lá no livro da Torá diz que Israel foi chamado para ser nação sacerdotal. O ponto principal que Yeshua está falando da parábola é o seguinte: olha, eu vou narrar aqui parafraseando o que Yeshua quis dizer. Ei! Vocês não foram chamados a não ser para dar frutos. Mas vocês não estão dando frutos. Deus vai chamar pessoas que deem frutos. Não tem dificuldade de você entender essa temática aqui. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Exemplo: Noé não era judeu, Abraão não era judeu, Cornélio não era judeu. A questão é a seguinte: Deus não quer que você vire um judeu. Deus quer que você seja servo e que dê frutos. Então vamos parar com essa bitolagem, idolatria judaica de pessoas quererem ser judeus. Porque os judeus que não derem frutos, que não se converterem, que não servirem a Deus conforme o mandato de Deus, vai ser lançado no lago de fogo. E não vai apenas pagãos, gentios, pecadores, vai todos aqueles que não estiverem de acordo com a vontade do soberano. Deus chamou pessoas que deem frutos.
Não importa se é judeu, se é grego, se é edomita, moabita, não importa. Malaquias 3,18 diz: outra vez vereis a diferença entre o tzadik, justo, e o rasha, maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Entre os que servem a Deus e os que não servem. A questão é quem serve a Deus e quem não serve. Aqui está a questão. Malaquias 1, verso 10. O último livro da Bíblia hebraica, do conhecido de forma errônea Velho Testamento. É um título católico que os padres deram. O Tanar. Tomara houvesse entre vós, judeus, quem fecha as portas do templo, parafraseando, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar no templo. Eu não tenho prazer em vós, diz Yahuwah Tzvaot, Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oferta. Verso 11. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Abraão serviu, Noé serviu, Cornélio serviu, tantos outros serviram. E lá no Olam Rabá, nós vamos ver muita gente desconhecida. Então, cuidado com essa bitolagem, idolatria que surgiu nos dias de hoje, que o indivíduo tem que virar judeu, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Não, Felipe, ele não entendi ainda. Eu explico. Sem problema nenhum. Adúltero é adúltero. Não importa se é judeu, se é grego, se é brasileiro. Quer que eu vou desenhar mais? Mentiroso. É mentiroso. Não importa se é judeu, se é grego, se é romano. Aquele que cobiça, que comete adultério, que comete lascívia, que é idólatra, comete feitiçaria, não importa de que nação essa pessoa seja. Então, portanto, para de querer ser judeu e procure ser servo de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Ah, eu sou judeu. E daí? Eu também sou. Isso não me salva. E daí? Se eu sou judeu, eu tenho a ascendência judaica, eu tenho um comprovante que eu sou judeu. E daí? Você vai carteirar o céu agora, filho? Vai. Você vai carteirar o céu agora? Você vai chegar lá e dizer, na terra, eu fui um judeu. O anjo vai olhar para tua cara e vai dizer, e daí? Yeshua também não olhava a aparência dos homens, não. Mateus 22:16. Enviaram os discípulos juntamente com os herodianos para dizer, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja. Quando a Bíblia diz que Cristo está comendo com pecadores, são pecadores. Que pecadores eram esses? Judeus. Quando Pedro começa a pregar o evangelho no capítulo 3 de Mateus, ele não está falando com gentil, não. Ele está falando com judeus. Vamos ler a Bíblia? Fica muito mais fácil, né? Naqueles dias apareceu Yohanan, João Batista, pregando no deserto da Judéia. Não era no Brasil, não, na Judéia. E dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Os seus pecados. Quem que está confessando pecado, irmão Felipe? Judeus. João Batista está pregando para
Yehudim. Judeus. 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 Precisam se arrepender e abandonar pecados. E João diz no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Não serve para nada se não tiver obras de Abraão, filho. Então, o problema de Yeshua com os fariseus é que eles não davam frutos. E o povo não queria nada com arrependimento. Que isso, Felipe? A maioria não queria, não. Não queriam ter frutos, não. A questão é o seguinte, filho. Você não adianta você bater no peito e dizer que você pertence à denominação A, B, C, D, que você é judeu, que você é assembleano, batista, católico, sei lá mais o quê. A questão é se você tem frutos dignos de arrependimento, se você nasceu de novo, se você serve a Deus, se você tem uma conduta que o céu aprova. Se você não tiver conversão de verdade, novo nascimento, vida com Deus, olha, a sua nacionalidade não te servirá de nada, o seu tipo sanguíneo, a sua ascendência e descendência não te dará nenhum proveito se tratando de salvação da tua alma.